Aleluia! Quero compartilhar com vocês hoje sobre a forma como você vê Jesus. Isso determina como você vai receber. Receber o quê, pastor? Talvez você veio aqui hoje em busca de algo. Sabe que não é errado você buscar o Senhor em busca de algo? Ainda que talvez a sua motivação seja um prêmio, seja uma vitória, ainda que a sua motivação às vezes seja um alvo, eu quero te dizer, Jesus, Ele está aqui para se encontrar com você independente da sua motivação, amém? Mas o que faz a diferença, pastor? O que faz a diferença nas nossas vidas tem a ver com o princípio. Toda vida cristã, ela começa por um passo de fé. E ela termina também em um passo de fé. Nada, irmãos, pode fugir da fé. Amém? Presta atenção. Para você ser salvo, você precisa ter fé na obra da cruz. Naquilo que o Senhor Jesus fez. E nada mais, irmãos, tem importância do que isso. A salvação, que é talvez a maior complicação que o homem entrou, isso inclui Adão e Eva e todos os demais, eu e você, amém? Ela é solucionada através da fé no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, amém? E sendo assim, o problema mais difícil de todos é por meio da fé, o que dirá então das coisas que são mais secundárias, como uma cura, como uma solução financeira, como você que tem passado por um momento de depressão, de luta, de problemas nos seus relacionamentos, seja com a sua esposa, marido, com seus pais, com seus filhos. Eu quero te dizer que tudo é por meio da fé. Amém, irmãos? Viver uma vida em fé é fundamental. Tudo é por meio do favor imerecido. Você precisa entender isso hoje. O mundo, ele quer colocar na sua cabeça alguns pensamentos muito errados e que fazem com que você patine, com que você não avance. E o primeiro pensamento que eu quero te falar aqui é justamente em prol do merecimento. O mundo tem pregado para você que você precisa fazer para merecer. As pessoas enchem a boca para dizer que elas são boas demais, por isso conquistaram algo. Esses dias eu estava falando com uma mãe, já uma senhora, e ela dizendo com a boca cheia de que os filhos dela são uma bênção, porque ela foi uma boa mãe, ela educou os filhos. E eu pensando comigo, se não fosse Jesus na vida desses meninos, nem ela sabe o que ele aprontou. Sabe, irmãos, nós não devemos confiar na força do nosso braço. As coisas espirituais, elas são por meio de um favor imerecido. Foi Jesus quem fez todo o trabalho, para que não houvesse glória sobre a sua vida. Para que você lá na frente não pudesse falar, eu mereci, eu fui salvo, por causa da minha decisão, por causa da minha penitência, por causa do meu jejum. Não tem nada a ver com você. Nós jejuamos, irmão, sim ou não? Sim. Nós trabalhamos, sim ou não? Por sinal, nós trabalhamos muito, glória a Deus, irmãos. Mas não nós. Mas o Senhor através de nós, Ele é quem faz. Hoje eu precisei pegar um Uber, vim para cá para o prédio de Uber, e eu peguei um homem católico, chamei ele para visitar, para entrar, mas sabe que ele começou a falar que admira muito a nossa igreja, e logo ele começou a falar das coisas que nós fazemos, dos eventos, e como o prédio nosso é bonito, e é por isso que vocês são abençoados. Eu, não, rapaz, tem nada a ver com isso. Tira isso do seu coração, tira isso do seu pensamento. Nós não somos bons coisa nenhuma. Nós somos um povo lá do interior do Brasil, comedor de piqui, amém, irmãos? Mas Deus decidiu nos dar uma igreja abençoada, aleluia! E eu falei para ele, tem tudo a ver com o Senhor. Foi Ele quem decidiu olhar e falar, esse é meu escolhido, esse é meu ungido. Talvez você entrou aqui nessa noite em busca de algo, e eu quero te dizer, Jesus foi quem te trouxe aqui, não tem nada a ver com a sua decisão, com aquilo que você faz ou deixou de fazer, mas tudo tem a ver com o favor imerecido, com a obra da cruz, Ele é quem faz, amém? E você precisa ter entendimento disso aqui hoje. A graça de Deus,
ela alcança aqueles que não merecem. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 13, já está projetado, a Bíblia diz aqui 3 pessoas, que eu quero começar a nossa palavra hoje, a nossa introdução, falando deles. Ela cita primeiro pais, olha só, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois ela cita jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E por fim, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. E a Bíblia continua, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha, irmãos, o tanto que isso aqui é poderoso e fundamental para nós. 3 classes de pessoas aqui, e aqui nós vemos um processo de crescimento. Primeiro você é filho, depois você passa a ser jovem, mas o final, sabe, o propósito de Deus é que você se torne um pai. Quem é o pai? O pai é aquele que sabe de toda a verdade. Numa casa, os filhos não sabem de todas as coisas, nem deveriam. Há problemas que às vezes que os pais enfrentam que não devem enxergar nos filhos. Por quê? Porque eles não têm a maturidade ainda correta. Porque talvez eles ainda não tenham o entendimento claro. Mas não é da vontade de Deus que todo filho continue sendo filho. A vontade de Deus é que o processo continue e todos alcancem essa posição paternal daqueles que entendem todos os segredos. Amém, irmãos? E eu vim aqui te falar o maior segredo da palavra de Deus hoje. Aleluia! Eu vou te mostrar que não foi revelado para muitos, mas somente para alguns. Tem muita gente aí fora em busca de Deus, mas infelizmente ainda não encontraram a verdade. Qual que é a maior verdade de todas, pastor? É sobre isso que eu quero te falar hoje. Aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Aquilo que vai resolver os seus problemas financeiros, a sua enfermidade, o seu problema conjugal. A maior verdade é aquela que tem poder para te salvar, te libertar de todos os problemas da sua vida. Amém, irmãos? Os jovens, eles até têm a força. Amém? Quantos aqui são jovens? Diga amém. Amém. Muitos jovens aqui, aleluia. Mas sabe que também não é da vontade de Deus que você só fique como um jovem. Jovem fala da beleza, da força, da parte da vida mais, onde você tem mais inteligência, onde você está pronto para produzir. Mas você precisa entender que a maior verdade de todas, ela não foi confiada aos jovens, mas ela foi confiada para aqueles que alcançam a maturidade. E aqui a Bíblia diz que essa maturidade, ela vem por meio daqueles que entendem quem é o pai espiritual desde o princípio. Pais, irmãos, são aqueles que têm a responsabilidade, são aqueles que suprem e protegem, que fazem aquilo que é necessário para obter a paz dentro da sua casa. Os pais são aqueles que têm muitos privilégios. Os filhinhos não podem dirigir, os pais podem. Mas junto com as responsabilidades, junto com os privilégios, vêm as responsabilidades. E é dever nosso, como pais espirituais, que tenhamos esse entendimento e passamos para frente essa verdade. Irmãos, deixa eu te falar algo. Você está aqui somente para ser uma seta que aponta para Jesus. Amém? Eu estou aqui unicamente para isso. Sabe, eu sei que às vezes nós temos diferenças de personalidades. Alguns podem não gostar de você, podem não gostar de mim. Mas sabe que se tem alguma coisa que você precisa valorizar no homem de Deus, é se ele aponta para Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Esqueça. Esses dias alguém me falou que queria mudar de célula por causa da voz do líder, que era chata demais. Oh, Jesus. Misericórdia, né? Então esqueça a voz. Se é alta, se é fina, se é chata, mas que você possa ver Jesus através dele. Amém? Isso é o que importa. No final das contas, irmãos, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é aquele que é desde o princípio, como o Senhor está dizendo aqui. Lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele estava desde o princípio. Jesus é Deus, amém, irmãos? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ele, Jesus é Deus. Mais uma vez, Jesus é Deus. Agora diga para você, Jesus é Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Muita gente, irmãos, às vezes, eles têm um entendimento errado a respeito de Jesus. E isso é tão grave, você não tem ideia do quanto isso é grave. Isso pode atrapalhar o andamento do processo de Deus na sua vida completamente. Pelo simples fato de você não olhar para Jesus da maneira certa. Há algumas religiões que são muito boas, aos olhos humanos. Elas fazem muitas obras sociais, elas investem pesado, e eu falo, a gente às vezes precisa aprender com essas religiões. Às vezes nós somos falhos na obra social, precisamos avançar. Mas sabe de algo? É tudo morto. Por quê, pastor? Porque não tem Jesus como fundamento, como a base. Muitos veem Jesus apenas como um bom político. Muitos veem Jesus como um bom homem. Aqueles que, o mundo ainda tem alguns que veem um pouco melhorzinho, que eles chamam de o cara lá de cima. Já ouviu essa expressão? Não fala quem falou não, guarda a vida. Mas ver Jesus como o cara lá de cima, isso não vai transformar a sua vida. Ver Jesus apenas como um homem que está distante de você, irmãos, não faz a diferença nenhuma no resultado final. Você precisa ter uma experiência com Jesus poderoso, aquele que é genuíno, aquele que é verdadeiro, e é isso que vai fazer diferença na sua vida. A Bíblia diz que por suas pisaduras fomos curados, e se essa cura vem de um homem que é apenas um homem bom, então a nossa fé não é liberada. Se você crê em Jesus somente como um bondoso que esteve entre nós, um cara gente boa, isso não vai fazer diferença na sua vida. Você precisa entender que aquele que curou você pelas pisaduras, ele é o próprio Deus, que se fez homem e morreu por você. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Jesus, ele não morreu somente pelos seus amigos, por aqueles que estavam vivos ali na sua era, mas ele morreu por todos, absolutamente todos. Até mesmo aqueles que nem eram nascidos, aqueles que viriam. Ele morreu pelos seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus. Ele não é só o filho de um carpinteiro qualquer. Ele não era só um menino que estava brincando lá na praça. Mas sabe que teve gente na época de Jesus e ali no meio da parentela dele que viram ele assim. Perderam o temor e deixaram de desfrutar daquilo tudo que ele tinha para oferecer para cada um deles. Irmãos, Jesus é Deus, amém? Qualquer outra religião que fale a respeito de Jesus de outra maneira, irmãos, isso não é cristianismo. O cristianismo, o centro dele é Cristo. Ele é a verdade, a vida, ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem nenhum intermediário, não tem nada que você tenha que fazer, nenhuma penitência, ninguém, nenhum santo, nada, além de Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. Você precisa dele para transformar a sua vida, amém? Somente ele tem poder para transformar a água em algo sem graça, sem cheiro, sem cor, no vinho, que fala de uma cor forte, de alegria. O vinho simboliza a alegria. Talvez você está aqui me ouvindo hoje e você entrou aqui triste, depressivo, em busca de uma solução para um problema. Eu quero te falar, a solução que você precisa se chama Jesus. Somente Ele pode te dar a verdadeira alegria. Sabe, lá em Marcos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilharam, dizendo, de onde vêm a estes estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Por que eles ficaram maravilhados? Porque não esperavam muito a respeito de Jesus. Quando você espera algo grande de alguém,
você não fica tão maravilhado. É ou não é? Amém, irmãos? Quando você tem uma revelação forte, poderosa, mas sabe que aquele que está ali é Deus, isso não vai te deixar boquiaberto, não vai te deixar transtornado, não vai te deixar tão abismado assim. Por que que eles ficaram tão espantados? Porque eles viam Jesus como a carnal. A Bíblia continua dizendo no versículo 3, olha só: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Presta atenção, o que aconteceu aqui? Jesus, ele foi criado no meio desse povo, ele estava na sua terra, no meio da sua parentela, daquelas crianças que foram criadas juntamente com ele. Viram Jesus ali, se fosse no Brasil, nos tempos de hoje, provavelmente jogar bola, soltar pipa. A Bíblia diz que ele passou por todas as coisas e em tudo ele foi tentado. Porém, ele não pecou, não houve pecado sobre ele. Todas as coisas ele venceu. Amém, irmãos? Mas ainda assim, ele viveu uma vida no nosso meio. Ele foi filho, ele foi irmão, ele teve parentes. Mas ele veio para cumprir o seu ministério, o seu chamado, que era morrer naquela cruz, porque ele era Deus que se fez homem. Mas sabe que o povo que estava naquela cidade, eles viram Jesus como um menino. Como Jesus está falando essas coisas? Não é ele que estava brincando esses dias no nosso meio? Não é esse que é irmão de Tiago, de Simão? Não é esse filho de Maria? Como Jesus está falando coisas tão poderosas assim? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer entre eles muitos milagres. Aquelas pessoas olhavam para Jesus no natural, só viam ele como o filho de um carpinteiro qualquer. Só viam Jesus como mais um da vizinhança, que estava ali fazendo uma profissão qualquer, um trabalho bom, pregando para os coitados, tentando fazer uma obra boa. Irmãos, ver Jesus dessa maneira não vai transformar a sua vida. Ver Jesus somente como um homem bom não vai transformar, não vai mudar nada. A Bíblia diz que não é que ele não quis, mas é que ele não pôde. Não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Por que disso, irmãos? Porque eu quero te falar aqui algo hoje. Existe uma coerência espiritual na palavra de Deus. Existe uma ordem, existe uma hierarquia que ela deve ser respeitada. Sabe qual é? A maneira com que você trata Jesus, assim você será tratado. Se você honra Jesus, você vai ser honrado. Amém, irmãos? Se você aceita Jesus, você será aceito. Mas em contrapartida, se você nega Jesus, você será negado. Se você o desonra, você será desonrado. Essa, irmãos, é a lógica do mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. Deus colocou sobre o nome de Jesus todo o poder. Todo o poder emana desse nome, nos céus e na terra. Jesus é o nome que está sobre todo nome. Jesus é poderoso para mudar qualquer circunstância. Mas nós precisamos vê-lo como Deus, como Ele é. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Aleluia. Sabe que Jesus, ele até queria, provavelmente, ele tinha uma compaixão por aquelas pessoas. Nós vemos que Jesus tinha compaixão. Quando ele esteve com Marta e Maria, que seu irmão Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. E ele chorou, irmãos, porque, de certa forma, ele tinha uma aliança, uma convivência com aquele povo. Sabe que Jesus, ele teve contato com pessoas, alguns mais próximos. Entre os discípulos, tinha um que era mais próximo, tinham 3 que tinham lugar de destaque, tinham 12 que eram mais próximos do que as outras centenas de pessoas que o cercavam.
tinha alguns que eram mais próximos de Jesus. Amém, irmãos? E eu fico aqui pensando, eu sei que a Bíblia não fala, mas Jesus, ele tinha compaixão pelos seus parentes. Ele cresceu junto com seus irmãos. Ele cresceu naquela parentela. E talvez o sonho, o desejo de Jesus fosse sim fazer muitos milagres, salvar muitas pessoas naquele lugar. Nós, aqui nós já temos um certo cuidado com o lugar que nós nascemos, sim ou não? Tem uns irmãos aí que amam o garavelo, é ou não é? Vai ganhar o garavelo para o Senhor Jesus, aleluia. Fui numa célula há um tempo atrás, cheguei na célula, todo mundo tatuado. E eu, que é isso? E eles, pastor, fizemos um pacto espiritual. Colocaram uma tatuagem escrito garavelo. Nós vamos ganhar o garavelo para Jesus. Vamos fazer, pastor? Eu, Para você ver o nível de paixão pelo garavelo. Amém, irmãos? Nós vamos ganhar o garavelo para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas não precisa fazer tatuagem escrito garavelo aí não. Aleluia! Mas é impressionante. Você tem sim, irmãos, uma aliança com o lugar que você nasceu. Você sonha em ganhar as pessoas, os seus parentes, a sua parentela, né? Isso é poderoso. Essa semana foi uma semana diferente. Geralmente com a vida da igreja, a gente acaba afastando um pouco, né, dos nossos familiares. Mas essa semana o meu patriarca morreu, meu avô. E foi realmente um momento assim, de muita comoção. Toda a família se reuniu. E foi poderoso, eu tive a oportunidade de pregar, de orar por eles. Foi uma bênção mesmo, irmãos. Mas principalmente pelo meu avô. Meu avô ficou 50 dias na UTI e só podia receber visitas de 2 pessoas por dia, menos do pastor Leandro, que por ser pastor eu posso entrar todos os dias, amém? Então eu fui muitas vezes lá com meu avô. E eu posso te falar que no leito de hospital a vida do meu avô foi transformada, amém? Tinha dias que eu estava lá sozinho com ele e eu fiz a oração de confissão todos os dias, né? Aos poucos, nos primeiros dias ele até repetia, fiz isso antes, fiz isso lá no leito, mas nos últimos dias ele foi perdendo a voz, os rins foram parando, né? Mas ainda assim eu não deixava de confessar, e eu orava com ele e falava, vô, repete na mente do Senhor, e ele repetia, e eu falei, se o Senhor concorda, pisca o olho para mim, e ele piscava para mim, e eu tenho certeza que meu avô está no paraíso hoje, amém, irmãos? Mas sabe que eu fiquei vendo a religiosidade da minha família, vem Jesus de uma forma muito diferente. Parece que Jesus é intocável e precisa de tantas coisas para se aproximar dele. E por causa disso, Jesus não pode fazer muitas coisas naquele lugar. Eu, como um homem carnal, pecador, queria tanto ver Jesus fazendo uma obra preciosa na vida da minha família. Jesus também queria, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde. Porque muitos não o viam como deveria ver, como um ser celestial, como um Deus. Alguns veem Jesus como mestre. Está na moda, até no meio dos evangélicos dizerem isso, mestre Jesus. Alguns chamam Jesus por Jesus. Irmãos, eu me sinto sinceramente, eu acho uma ofensa tão grande chamar Jesus só de Jesus. Está certo que algumas canções, elas são feitas para rimar ali e tal. Eu não quero julgar, mas assim, no dia a dia, no habitual, não chama Jesus de Jesus, não. Você não deveria chamar nem seu pai. Eu não aceito meus filhos me chamar de Leandro. Chamam de Senhor, eles não me tratam por você. Agora eu vou tratar Jesus como Jesus. Não deveríamos perder o costume de chamá-lo de Senhor, amém? Trate Jesus com reverência. Trate o Senhor como Ele deve ser tratado, não somente como um mestre. Sabe, hoje eu quero aqui ampliar a sua visão. Em Mateus 26, 22, a Bíblia diz, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura, sou eu, Senhor? Você já se perguntou, por que Judas traiu Jesus? Você já parou para avaliar isso? Porque assim, camarada estava diante de coisas, irmãos, sobrenaturais. Ele viu milagres acontecendo diante dele. Cegos, paralíticos, coxos, demoniados. Coisas sobrenaturais aconteceram.
Jesus andando sobre as águas, Jesus atravessando paredes, sabe? Tantas coisas aconteceram ali. Mas sabe que ainda assim, Judas ele decidiu trair. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado com algo. Se você parar para avaliar, o motivo é que Judas passou a tratar o Senhor como um qualquer. Ele passou a olhar no dia a dia. Olha, Jesus está comendo. Isso mostra que ele precisa de comida. Talvez ele não seja tão poderoso, tão Deus assim. Olha, Jesus tem necessidades especiais ali, xixi. Tem hora que ele fica fraco, cansado. Jesus precisa dormir. E provavelmente isso foi entrando no coração de Judas, até ao ponto dele tratar o Senhor como um homem qualquer. Esse é o problema. Se Judas tivesse visto Jesus como Deus, ele não teria o vendido. Jamais isso iria acontecer. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Isso não pode, ser uma rotina nossa, mas o mundo tem trabalhado por isso. O Senhor Jesus, ele não é somente o mestre, ele não é só o cara lá de cima, ele não é só um exemplo a ser seguido, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele é o seu alimento. Você precisa se alimentar dele todos os dias da sua vida. O que vai fazer a diferença na sua família, no seu ministério, na sua casa, é se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 6, versículo 47, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Um homem comum não teria dito essas palavras. Um homem que não tem o poder, irmãos, para alimentar a humanidade, não teria dito isso. Jesus Cristo é alguém a quem nós devemos receber como um alimento. Nós devemos nos alimentar dele todos os dias. Mas quando você tiver comido dele, você será capaz de fazer todas as coisas que ele lhe pede para fazer. Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido, irmãos. Nós devemos vê-lo como Deus. Amém? Talvez esse é o problema seu hoje, meu irmão. Você está aqui nos visitando e você não o via como esse único caminho, a verdade e a vida. Você às vezes até acreditava no Senhor. Você já orou, rezou, fez diversas coisas, mas isso tudo não fala de alguém que o adora em espírito e em verdade, que o vê como o único suprimento para a sua vida. Às vezes você, infelizmente, depende de outras coisas. Eu não quero nem entrar aqui no mérito de outras religiões, idolatrias, santos e etc. Eu quero te falar que todas estas coisas são banais. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Mas às vezes você tem o substituído por coisas do dia a dia, como o dinheiro. Quantas pessoas não têm confiado a sua vida num emprego? Se esse dinheiro faltar, tudo está perdido. Quantas pessoas não têm confiado as suas vidas em um relacionamento, em um homem, em uma mulher? Se eu perder tal pessoa, independente de quem seja, se é marido, se é esposo, namorado, mãe, pai, nada disso, irmãos, deve ser motivo para você se apoiar. Você deve apoiar unicamente no Senhor. Ele é a sua base. Quando Deus apresenta ali a Moisés, em Êxodo capítulo 3, 13, vamos ler? Êxodo, tem espaço aí. A Bíblia diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Está aqui, irmãos, uma das primeiras menções em que Deus ele pronuncia o seu nome. O que significa esse eu sou o que sou? Fala de um suprimento total. Deus ele é o que é, irmãos. Ele é ontem, hoje e eternamente será. Aleluia. Você precisa entender isso. Todos os nossos pensamentos têm que estar alinhados com isso aqui. Jesus, ele é o grande eu sou.
Abraão, Isaque e Jacó, eles até conheceram Deus, mas eles conheceram Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que não basta você conhecer somente o Deus Criador, mas você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Qual o nome que deve ser chamado? O grande eu sou. Quando o Senhor ele diz isso aqui, Ele está dizendo, irmãos, que Ele é aquele que resolve todos os problemas. Não importa qual seja a sua condição, Ele é o grande eu sou. Vamos passar um pouco mais para frente no Novo Testamento agora. Uma nova dispensação, um novo tempo, né? E a Bíblia diz, lá em João capítulo 8, versículo 56. A Bíblia diz que muitos judeus perguntavam ali agora a um jovem carpinteiro, que estava parado em uma montanha, suas roupas ao vento, com seus olhos em chamas, seu coração aquecido pela glória de Deus. E eles perguntam agora, com que autoridade faz esses milagres? Quem é você? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Essa é a pergunta dos fariseus, daqueles que não conheciam a Jesus. E sabe que a resposta de Jesus está aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Eita! Ele disse que ele esteve com Abraão. Olha só, irmãos, que poderoso isso. Mas a Bíblia continua. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a maneira dele se apresentar, aquele que supre todas as coisas. Mas sabe que os judeus eles não quiseram aceitar essa verdade. E a Bíblia continua então aqui dizendo, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ele se escondeu, não queria causar um alvoroço, mas acredite, ele não iria morrer naquele momento. Jesus não foi morto, irmãos, ele entrou na morte. Em nenhum momento da palavra você vai ver que a morte o venceu. Foi ele quem entrou na morte. Era impossível de qualquer que seja o homem, por mais poderoso que ele seja, de matar Jesus, porque ele é o próprio Deus. Mas esses fariseus que estavam aqui, irmãos, eles não viram Jesus como Deus, apesar de ver os muitos milagres. Quando ele diz que era o grande eu sou, que antes mesmo de Abraão ele já existia, o que esses fariseus fizeram? Pegaram pedras para matá-lo. A revelação, irmãos, de quem Jesus é na sua vida, né? Que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. Isso é fundamental para que você tenha uma vida abençoada. Hoje talvez você entrou aqui e você não tinha completa, né, a sua visão, ela não estava totalmente aberta para isso que eu estou te dizendo. Mas o meu intuito com você aqui hoje é justamente isso, é mostrar o caminho. Houve um homem que foi enviado antes mesmo do Senhor Jesus, ele se chamava João Batista, e ele dizia para João Batista, né, a respeito do Messias. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é isso aqui, irmãos? Literalmente, aqui o Senhor é chamado de Jesus, de Yahvé. Esse era o nome. Nós vamos estudar daqui a pouquinho aqui, eu vou te mostrar a respeito do nome de Jesus que era falado nessa época. Havia-se muita tradição em busca disso, mas presta atenção. E quando foram prender no jardim Getsêmani, eles lhes perguntou, quem vocês estão procurando? Chegou ali uma comissão de soldados bem armados, com lanças, com armaduras, prontos para prenderem aquele que aos olhos deles era o maior criminoso daquela época. Jesus de Nazaré. Quando aquela comitiva de soldados chegou, Jesus então pergunta, quem vocês estão procurando? E eles disseram, Jesus de Nazaré. Ele simplesmente respondeu o nome dele. Qual que é o nome dele? Eu sou. Imediatamente aqueles soldados caíram para trás.
Isso mostra, irmãos, que aqueles soldados não tinham poder para prendê-lo. A morte não tinha poder para derrotá-lo. Somente ele é quem deveria decidir entrar na morte no momento certo. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 22, 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A primeira letra, aqui do alfabeto grego é o alfa. Isso mostra que ele é o início de todas as coisas. Deixa eu te falar algo fundamental nessa noite. E eu não quero aqui te humilhar de maneira alguma. Eu não quero desprezar, talvez, a sua infância, os seus demais dias. Mas deixa eu te dizer, uma vida que vale a pena ser vivida, ela só pode ser considerada a partir do momento em que o alfa entrou. Os seus dias, você vai ver no decorrer da caminhada, que só valem a pena a partir do momento em que Jesus entrou. Por isso ele é chamado de alfa e ômega. Sabe, irmãos, eu poderia te dar inúmeros exemplos aqui de pessoas que foram completamente transformadas. Somente a partir do dia em que Jesus entrou na vida dessas pessoas é que eles tiveram alguma coisa relevante. Tudo antes disso, irmãos, é irrisório, não tinha valor nenhum. Somente em Cristo Jesus é que nós temos uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje eu estou aqui simplesmente para te apontar uma saída, a solução para os seus problemas. Esqueça o pregador, esqueça a minha roupa, esqueça a minha voz. Mas se tem algo que eu quero te mostrar aqui hoje, se chama Jesus. Ele tem poder para transformar os seus dias. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Mas às vezes você tem procurado soluções em coisas dessa terra. Casamentos, filhos, até mesmo os remédios. Tudo isso foi criado sim por Deus, acredite. Deus também tem parte nos remédios, na medicina. Ele levantou cientistas. Mas nada disso vai solucionar a sua vida. Nada disso vai trazer a alegria verdadeira sobre a sua casa, sobre a sua vida. O mês passado foi um mês de muita tribulação para mim. Muita mesmo. Eu acho que tinha uns 10 anos que eu não passava tanta tribulação.